Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7, mas vamos ficar apenas no versículo 6. O que diz aí? Primeira de Pedro 5, 6 e 7. Diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A nossa meditação nesta manhã tem como tema: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Perguntaram para Santo Agostinho qual é a principal virtude do cristão. Ele diz: humildade. A segunda, ele repetiu, humildade. A terceira, ele repetiu, humildade. De fato, quando Jesus, ele nos ensina através das bem-aventuranças, Mateus 5, 3, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, de coração, porque deles é o reino de Deus. Ninguém pode, de fato, entrar no reino de Deus, ser convertido, regenerado, se não passar por esse processo de quebrantamento, de humilhação. Mas a palavra de Deus vai mais longe. Eu queria que você fosse, por exemplo, em Efésios capítulo 4, você vai ver nos versos 1 e 2, o que diz a palavra de Deus ali. Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2. Vamos juntos? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então preste atenção que a humildade, não pouca humildade, mas toda humildade, deve acompanhar a nossa vida cristã. A gente não se humilha somente na conversão, mas nós temos que buscar uma vida de humilhação diante de Deus, de quebrantamento diante de Deus. Esse versículo aqui, que nós lemos, está na carta de Pedro, e você sabe que Pedro, ele foi enganado pela sua soberba, ele se achava o melhor dos apóstolos, o número 1 dos apóstolos, e todos nós conhecemos a história dele. Ele nega Jesus, depois Jesus o quebranta, o recupera, e ele vai colocar aqui nessa carta, nesse capítulo 5, esses conselhos espirituais. Ele destaca justamente o fato de que Deus, ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. E eu queria, então, nesse versículo, tirar 3 lições. Ele diz: humilhai-vos. A gente poderia colocar isso como uma recomendação, uma exortação. Depois ele vai nos orientar como é essa humilhação, porque ele vai dizer: debaixo da poderosa mão de Deus. Então ele faz uma exortação, ele dá uma orientação e depois ele faz uma promessa. E a promessa está no final do versículo: para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Então, 3 lições bem simples para nós trabalharmos hoje como igreja, principalmente participando da ceia.
o apóstolo Paulo diz: não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. E se nós somos cristãos mesmo, verdadeiros, a gente tem que compreender a profundidade, porque a cruz tira de nós todos os méritos, tira de nós qualquer motivo para a gente se achar melhor do que o outro. A cruz nos arrebenta, a cruz nos humilha, a cruz nos coloca prostrados diante de Deus. Mas vamos lá. Primeiro, a natureza dessa verdadeira humilhação. Como é que é esse negócio de se humilhar? A ideia aqui no texto é que eu e você, nós temos que fazer esse processo, cada um, de auto-humilhação. Como é que isso acontece? Primeiro, na nossa mente. A verdadeira humildade envolve a nossa mente. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Você nunca deve pensar e achar que você é melhor do que o outro. Tá certo? Mesmo sendo palmeirense. Abra sua Bíblia e lê comigo, por favor, que Jesus vai nos ensinar. Propôs, Lucas 18, 9. Vamos ler juntos? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Veja a sequência da lógica de Jesus. Ele diz que o soberbo, ele confia em si mesmo, e ele se acha superior ao outro. E você vai descobrir que ele vai contar essa parábola do publicano e do fariseu, e ele termina dizendo: aquele que se humilha será exaltado. Então, gente, nessa vida frenética que nós estamos vivendo hoje, de competitividade, parece-me que a humildade está sendo considerada como um defeito, porque as pessoas, elas se comparam e se acham. A palavra é essa, se acham. E o ato mental de se considerar justo ou perfeito leva a pessoa a confiar em si mesmo e dizer assim: esse pecado eu não cometo, isso eu não faço. Como Pedro fez. Pedro diz: ainda que todos venham te negar, eu jamais te negarei. Ele confiou em si mesmo. E, meus amados irmãos, isso está uma doença na igreja hoje. Às vezes, o fato da gente ser herdeiros da reforma protestante está levando a achar que nós somos a elite espiritual. E a gente olha para o outro assim, por cima. Mas a verdadeira humildade também, ela envolve não somente a mente, mas também os sentimentos. Tiago, capítulo 4, versos 9 e 10, parece uma coisa ali que a gente não gosta muito, mas está na Bíblia, e é para a gente fazer. Tiago, capítulo 4, 9 e 10. Tiago 4, 9 e 10. O que diz? Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em... Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos... Presta atenção, esse ato de se humilhar diante do Senhor, de chorar, de se quebrantar, ela precisa ser um ato espontâneo e sincero. Quando eu e você, nós pecamos,
nós temos que ter consciência que o nosso pecado ofende a Deus. E para que nós possamos desfrutar do perdão de Deus, nós precisamos nos quebrantar diante dele, nos humilhar diante dele. O perdão só pode ser experimentado depois da confissão, do quebrantamento. Leia o Salmo 51, e Davi vai dizer isso: coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E Davi ali, ele se quebranta, ele chora diante de Deus, justamente mostrando que aquele ato dele ofendeu a santidade de Deus. Richard Baxter, um pastor, escreveu um livro cujo título é O Pastor Aprovado. E ele fala lá, não somente que a humildade envolve a mente, envolve os sentimentos, mas que a humildade também envolve a humilhação da vontade. Humilhação da vontade. O que é isso? Ele diz assim: a raiz de toda essa humilhação na vontade é um amor a Deus, a quem ofendemos, um ódio ao pecado que o ofendeu e que nos fez odiosos. A humilhação da vontade se expressa em ações exteriores, quando é oferecida a oportunidade. E aqui, nos relacionamentos, é quando você toma a iniciativa de ir lá e pedir perdão, e reconhecer que errou, e reconhecer o que ofendeu. Então, você não quer isso, a sua vontade não quer isso. Então, esse processo de humilhação da vontade, ele torna a humildade visível, torna o reconhecimento do erro visível. Então, irmãos, a verdadeira humildade, ela brota no coração. Nós não somos humildes porque vestimos uma roupa rasgada ou velha. Humilhação tem a ver com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. Amém? E a Bíblia é clara: bem-aventurados os pobres de espírito, os paupérrimos de espírito, aquele que de fato reconhece que não tem nada para oferecer a Deus. Mas a Bíblia fala, além da natureza da humilhação, a Bíblia fala também da utilidade da humilhação. A humilhação tem a utilidade de nos conformar a Jesus Cristo. Veja lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler juntos? O que diz a Bíblia aí? Filipenses 2:5. Vamos lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em... Pois ele, subsistindo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo que esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Preste atenção, Paulo está tratando da cristologia. Para mim é o texto mais profundo do Novo Testamento sobre cristologia. E Paulo está colocando isso justamente para resolver um problema de disputa, de vaidade que existia lá na igreja de Filipos, cada um achando o outro melhor do que eu. Havia brigas, havia partidos. E Paulo então diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é tão importante isso, meus amados irmãos, porque a humilhação, ela se torna útil por nos fazer parecidos com Jesus, mas ela é útil também porque
ela mortifica o nosso eu. Todo mundo se lembra de Filipenses 4, 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer. Aí ele diz o quê? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Preste atenção que ele diz: eu não nasci sabendo, mas eu aprendi. E aí, meus amados irmãos, isso é muito interessante, porque na sociedade que nós estamos vivendo hoje, todo mundo tem direito, todo mundo tem privilégio, todo mundo reivindica o que é seu. Há uma obsessão hoje pelo o meu direito, e agora tem o direito das minorias, nem da maioria mais, é das minorias. Todo mundo tem direito, todo mundo exige, todo mundo dá um tapa na mesa. E a gente vai descobrir, biblicamente falando, que sem essa humilhação, a gente não tem bons relacionamentos. E esse processo não é você exigir do outro, é você começar a trabalhar a sua mente, os seus sentimentos, o seu coração. A humilhação é o segredo para o sucesso do relacionamento. Jesus disse: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Abra a sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Quando o povo estava querendo oferecer a Deus sacrifício, e Deus então responde ao povo. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Presta atenção, que ele vai estabelecer o princípio da humilhação. Veja lá. Miqueias 6, 8. Vamos lá juntos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então é um andar com Deus, é um estilo de vida, é um comportamento que brota do coração e que nos torna semelhantes a Jesus Cristo. Mas voltando aqui para Pedro, vocês aprenderam o que é humilhação? Então cada um cuide de se humilhar, tá? Mas vem uma orientação, porque ele vai dizer aqui: humilhai-vos sob, debaixo da poderosa mão de Deus. Então humilhai-vos, né, sob, debaixo da poderosa mão de Deus. E o que Pedro está querendo nos ensinar com essa poderosa mão de Deus? O que significa isso? Essa é uma expressão que nos leva a entender que quem se humilha sempre está por baixo, é sob. A poderosa mão de Deus é uma expressão que vem sendo repetida no Antigo Testamento, em vários textos, e é a única vez que aparece no Novo Testamento. Pode grifar aí, única vez, aparece aqui em Pedro. E a poderosa mão de Deus aqui significa a onipotência de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Pedro não está dizendo para nós nos humilharmos diante dos homens. Ele está dizendo: submeta a onipotência de Deus, aquele que é todo-poderoso. A mão é um instrumento da ação. A mão cria, a mão providencia, a mão salva, a mão disciplina,
A mão consola, a mão levanta, a mão abate. A mão é símbolo de todos os tipos de atos e utilizações. Mãos puras indicam que uma pessoa fez coisas retas, a passo que mãos impuras, que a pessoa fez coisas erradas. E aqui vai um princípio, meus amados irmãos, que se nós não humilharmos diante de Deus, nós jamais seremos humildes diante dos homens. Quando você reconhece quem você é, você não está tendo como referência um igual, um inferior, mas você está se humilhando debaixo da mão do Todo-Poderoso. Você está reconhecendo que sem Deus você não é absolutamente nada. Quase todas as referências que há na Bíblia sobre mão são metafóricas. Mas, quando se trata da poderosa mão de Deus, Pedro está se referindo aqui à onipotência divina que não pode ser contida. E eu fiquei perguntando para Pedro, mas Pedro, como é que é esse negócio, se humilhar sob a poderosa mão de Deus? Primeiro, porque a mão de Deus é poderosa para nos salvar. Não é isso? Quando Deus estende a sua mão para nós, Ele está nos ajudando, nos salvando. Quando Ele coloca a sua mão sobre nós, porque nós estamos sob a mão dEle e nas mãos dEle, e o próprio Jesus diz que das mãos do Pai, ninguém poderá nos tirar. Então, é lugar de conforto, é lugar de consolo, é o lugar mais seguro que eu e você podemos escolher como crentes, é nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Essa poderosa mão de Deus, lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 33, fala que a mão de Deus, ela é poderosa e deve ser temida, porque Ele é o grande juiz, o grande juiz. Mas, irmãos, concluindo o versículo, nós temos a recomendação. Qual é a recomendação? Humilhai-vos. Está no plural, cada um cuida de si nesse aspecto, auto-humilhação. Nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Para que isso? Para quê? O que diz o texto? O que diz o texto? Versículo 6. Para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Isso é bom demais, meus amados irmãos. E quando o homem se exalta, o homem se exalta. Mas quando Deus nos exalta, quando Ele nos honra, aí de fato é a verdadeira honra. Não é a boca, nossa boca, que deve proferir e descrever virtudes que nós temos. E é tão bonito isso aqui. A palavra exaltar é o contrário, o oposto de humilhar. Exaltar significa ser levantado. Ser levantado. E é tão bonito, porque quando a gente estuda a história de Cristo, primeiro vem o período da humilhação. Depois vem o período da exaltação. Na humilhação, Jesus se torna como nós, viveu entre nós, morreu como maldito, mas no dia em que Ele ressurge, que Ele vence a morte, começa o seu estado de exaltação. E quem é que estava exaltando a Jesus? O próprio Deus.
Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12. Presta atenção nisso aí. Davi, construindo o templo, ele faz uma oração, e ele diz lá, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Ele diz o quê? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a vitória, a honra e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por chefe. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Na tua mão, nessa mão poderosa que nós nos humilhamos, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos exaltar. Se não aqui na terra, mas já está garantida no céu. O salmista Davi escreve o Salmo 37, e ele começa a comparar o ímpio com o cristão. Ele começa o Salmo dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, não é isso? Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aí ele vai mais adiante, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele, aí diz, completa, ele diz assim: ele fará sobressair a tua justiça como tomou posse da bênção, hein? Quando você entrega para o Senhor, quando você confia no Senhor, quando você deposita a sua confiança, entrega, Ele fará justiça com você. Ele vai mostrar, porque quando fala só ao meio-dia, vai ficar a olhos vistos, diante de todos, que você está certo, que você é uma bênção, que você é correto, que você é honesto. Mas é Deus que está fazendo. Tem uns políticos que querem comprar a gente, né? Já me ofereceram negócio de título de cidadão. Falei, eu sou cidadão do céu, sou embaixador de Cristo. Agora pegar um diploma, e tem gente que vive disso, né? De pegar diploma, o homem do ano, o profissional do ano, não sei o quê. Nós estamos vivendo, meus irmãos, numa sociedade tão competitiva e comparativa, que ter títulos e ter oferendas virou uma coisa apaixonante para as pessoas. As pessoas querem de todo jeito. Mas veja, abra sua Bíblia e eu vou encerrar. Jeremias 51, 56. Grife esse versículo na sua Bíblia. Jeremias 51, 56. Não vai esquecer não, tá? 51 você lembra da cachaça. 51. 56 foi quando o Brasil foi campeão, né? 58, não dá. O que diz esse versículo? Porque o destruidor contra a Babilônia, os seus valentes estão presos, já estão quebrados. Porque o Senhor, Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Grife essa expressão, Deus que dá a paga. É um nome de Deus que aparece no Antigo Testamento.
A expressão aí é que Deus, Ele é o grande retribuidor daquilo que nós fazemos, seja bom ou seja ruim, Ele é quem dá a paga. Por isso que a Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Somente Deus é que dá a paga. Então, às vezes a gente fala: Deus te pague, Deus te pague. Está correto, porque é Deus que paga mesmo. E Ele não paga pouco, Ele paga muito bem. Ele paga na hora certa. Ele não é injusto. Irmãos, se você observar, Pedro vai dizer: no devido tempo. E Pedro usa aqui a palavra no grego, kairos, que o tempo aqui é o tempo de Deus. O tempo nosso é o cronos, o tempo de Deus é o kairos. Então, com certeza, Pedro está pensando aqui na segunda vinda de Cristo, quando todos os humildes serão exaltados. Matthew Henry, ele diz: sua mão é poderosa para derrubar-vos, se for de orgulhosos, ou para exaltar-vos, se for desumilde. E Ele certamente assim fará, ou nesta vida, se Ele assim achar melhor para vós, ou no dia da retribuição geral. Mas Ele vai, com certeza, retribuir a cada um de nós. Amém? Vamos repetir o versículo? Vamos lá, o que diz? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém. Senhor Deus, nós nos humilhamos diante de Ti nesta manhã. Nós reconhecemos que não somos absolutamente nada sob a Tua poderosa mão. Se estamos aqui de pé, se estamos vivos, é pela Tua providência, pela Tua bondade. Nós não temos a vida por nós mesmos, a vida é um dom do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor preserva, o Senhor restitui. Pai, esvazia-nos de todo orgulho, de toda soberba, de toda vaidade. Tira de nós esse espírito do velho homem de achar-se superior, e que muitas vezes, mesmo na vida cristã, os nossos problemas de relacionamento na igreja, eles acontecem por causa da nossa soberba, do nosso orgulho. Nós nos humilhamos diante do Senhor essa manhã, diante da cruz, porque a cruz nos humilha, a cruz nos mostra que é pela graça que somos salvos. A cruz nos mostra que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Então, Pai, venha nos quebrantar nesta manhã, que o Teu Santo Espírito possa nos visitar, trabalhar em nós nessa manhã, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém.